Tu vieste a mim, Senhor, e no tempo perfeito disseste que precisava ouvir. Eu não compreendo os teus caminhos, mas sei que tu tens o controle da minha vida. Quando achei que estava tudo perdido, quando me senti indigna e me afastei da tua presença, tu já sabias. Quando a minha alma estava batida, lá tu estavas. Foste meu consolo. E quando eu voltei, tua palavra me abraçou e sussurrou ao meu coração: não temas, tu não serás envergonhada. Renovou minhas forças e me encheste de esperança em meio à aflição. Me deu segurança e agora eu sei. Nada pode me abalar, pois tu és o meu escudo, Senhor. Pai, que essa palavra não seja só mais uma palavra em meio a tantas outras vazias por aí. Eu sei que tu não me trouxe até aqui só para fazer essa pessoa que está aí do outro lado perder o tempo dela. Eu sei que o Senhor tem algo a falar. Assim como o Senhor já falou comigo, assim como o Senhor trouxe tua palavra de conforto para minha alma, eu sei que essa palavra tem palavra de conforto para essa pessoa também. Que a tua palavra chegue a ela nesse momento e conforte ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu escrevi esse salmo aqui e o Senhor tem me chamado muito nos últimos dias para compartilhar os meus escritos. E tá sendo uma luta muito grande para mim vir aqui diante das pessoas e compartilhar. Diante das pessoas eu não sei nem quem tá assistindo, mas é uma luta muito grande para mim vir em vídeo, porque eu não gosto de falar em vídeo, mas o Senhor tem me incomodado muito com isso. Então eu tenho certeza que Ele tem algo para fazer com isso. Eu não sei quem Ele vai alcançar com esse vídeo, eu não sei até onde esse vídeo vai chegar e quando ele vai chegar, enfim, mas eu tenho certeza que ele tem algo para fazer. E ele tem me incomodado muito mesmo para compartilhar o que eu tenho escrito, porque o que eu escrevo só para mim, mas por algum motivo ele tem me chamado para compartilhar essas coisas. Esse salmo especificamente eu escrevi há pouco tempo e foi em um momento muito específico que eu estava lendo Isaías 54. Eu já vou falar especificamente sobre essa leitura, mas eu tinha passado por um período, uma semana especificamente, sem ler a palavra do Senhor, e eu estava vindo de um período assim que eu estava fazendo uma leitura diária, do ano inteiro, né, no caso, e eu passei essa semana sem ler a palavra do Senhor. Eu tinha me afastado, porque eu tinha cometido um erro que aos meus olhos eu me tornei indigna de estar na presença de Deus. E aí, assim, eu me senti indigna de estar na presença dele. Eu até tinha orado, mas era relacionado à mentira. E depois de tanto tempo me santificando, de fazendo as coisas certas, eu menti e eu me senti indigna de estar na presença dele. Eu orei, eu pedi perdão, mas eu ainda assim me senti indigna e eu me afastei da presença e, enfim, fiquei longe. Eu não li mais. Eu só ouvia os meus louvores e eu tava adorando de longe, assim. Não me sentia bem comigo mesma, mas tava tentando. Ele tava, através dos louvores, ele tava me abraçando, falando comigo, assim. Mas eu não tava bem. Então eu não lia, eu não falava muito com Deus. E depois de uma semana eu voltei a ler, porque querendo ou não, assim, depois que a gente lê a palavra, a gente não consegue ficar muito tempo longe, né? Então eu voltei a ler e
E foi muito específico o que o Senhor falou comigo, porque naquele momento antes de voltar a ler, no caso, antes de ler, eu sempre faço uma oração. E eu falei com Deus naquele momento, eu pedi uma direção, eu pedi uma resposta para Ele, eu disse, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me diga alguma coisa sobre esse momento. Eu estava passando por um momento de muita aflição, estava com o coração muito aflito, estava com a vida muito conturbada, e eu disse para Ele que eu queria que Ele falasse comigo, eu queria que Ele tirasse essa aflição do meu coração. Eu estava me sentindo envergonhada, eu tava me sentindo mal comigo mesma, eu tava me sentindo péssima, de todas as maneiras possíveis. Eu tava sentindo que eu não ia ser mais digna nem dos planos, nem das bênçãos, nem de nada do que Ele poderia fazer, de tudo aquilo que Ele já tinha me prometido. Eu tava carregando comigo aquele peso daquela culpa, de tudo aquilo que eu tinha feito de errado, enfim. Eu vinha carregando por conta daquele erro que eu tinha cometido há uma semana atrás. E aí eu orei antes de começar a ler naquele dia, e Isaías 54 ali, eu ia começar a ler em Isaías, e aí eu falei pra ele que eu queria que ele falasse comigo sobre isso, porque eu nem sabia o que Isaías 54 dizia, mas eu pedi pra ele falar comigo, eu precisava que ele falasse alguma coisa pra mim, pra me tirar aquela aflição, porque tava doendo demais no meu peito, eu não conseguia mais conviver com aquilo, só precisava de um acalento para minha alma. Foi isso que eu falei em oração. Então, eu lembro que no momento em que eu comecei a ler Isaías 54, e eu tô com a Bíblia aqui aberta, e eu vou ler isso bem rapidinho aqui, foi dizendo assim: cante, ó estéril, você que nunca teve filhos, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido, diz o Senhor. E aí, logo que eu cheguei no versículo 4, aí foi quando me deu vontade assim, de chorar na palavra, porque o Senhor é maravilhoso. E aí eu entendi, nosso tempo do Senhor responder. Ele já sabia de tudo o que eu ia fazer, do erro que eu cometi, mas enfim, eu só vou ler esse versículo para vocês entenderem, e aí eu já vou entrar na palavra que eu tenho para compartilhar, que diz o seguinte no versículo 4, a partir do versículo 4: não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E aí termina lá no versículo 7, que eu também grifei ali porque é bem importante para mim. Por um breve instante eu abandonei, mas com profunda compaixão eu atrairei de volta. E lá no versículo 11 é outro que eu grifei, que diz o seguinte: ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras. Por que eu separei tudo isso e por que é tão importante para mim? Porque foi muito perfeito o tempo de Deus. E às vezes eu tenho muito problema com a questão racional. Eu fico esperando as coisas acontecerem. Eu tenho problema em enxergar. Eu quero entender o tempo, eu quero entender o caminho de Deus, eu quero entender como as coisas vão acontecer. Ele já me prometeu algumas coisas que eu acho muito difíceis, impossíveis, mas ele já me prometeu e eu quero entender como é que vai acontecer, em que tempo, em que momento. E o tempo dele é muito perfeito e ele fala no momento certo, ele fala do jeito que tem que falar, no momento que tem que falar. Veja bem, eu cometi um erro em uma semana, eu me afastei durante uma semana da palavra dele. Ele já sabia exatamente o momento em que eu ia errar.
Ele sabia que eu ia ficar uma semana inteira afastada dele e ele sabia exatamente o momento que eu ia voltar e ele sabia exatamente o momento em que eu ia voltar e aonde eu ia voltar a ler. Ele sabia que eu ia voltar a ler em Isaías 54. Ele sabia aonde eu ia voltar e o que eu precisava ler. E ele sabia o que ele tinha que me falar. Porque ele sabia o que eu ia estar sentindo naquele momento. Então o tempo dele, para o que ele ia ter que me falar naquele momento, era muito perfeito. E naquele momento, assim, a minha mente, ela explodiu. Eu disse, caramba, o tempo de Deus é muito mais perfeito do que a gente imagina. E por que é que eu fico me questionando tanto, esperando e tentando entender as coisas que Deus vai fazer? Se Ele já sabe de tudo, se Ele já sabe como as coisas vão acontecer antes mesmo de elas acontecerem. Naquela semana anterior lá, antes de eu errar, antes de eu cometer o erro que eu cometi, Ele já sabia o que eu ia fazer. Ele já sabia, Ele já tinha tudo aquilo esquematizado. Ele já sabia que eu ia ficar uma semana inteira sem ler a Bíblia por conta do meu erro. Porque Ele conhece o meu coração mais do que eu mesmo conheço. Ele já sabia que eu ia ter dificuldade em perdoar o meu próprio erro. Mesmo que Ele teria perdoado, eu não ia conseguir me perdoar durante um tempo. Eu ia ter dificuldade em aceitar o meu próprio erro, mas Ele sabia disso. Então, o tempo dele é muito perfeito. E eu tive muita dificuldade em entender isso. Muita dificuldade. E eu tenho certeza que ele está me trazendo aqui agora para compartilhar isso com você, porque você deve estar passando pela mesma dúvida que eu tive, porque eu tenho muita dificuldade, meu racional é muito apurado, eu olho as coisas de uma forma muito racional e eu quero entender como isso vai acontecer, mas não funciona assim com Deus. Com Deus as coisas funcionam de uma forma muito mais complexas. Os caminhos do Senhor, eles são incompreensíveis para nós. Eles são diferentes. Então, eu quero deixar essa palavra aqui para vocês. Eu quero deixar essa palavra para a gente refletir, porque o tempo de Deus é perfeito. E a gente tem que viver e confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. É assim que eu tenho vivido desde que eu li nesse dia aqui, porque a minha compreensão realmente ficou diferente. Foi muito difícil, mas Ele já conhecia isso de mim. Ele já sabe de tudo, de todos nós. Então, que isso chegue até você também, que você consiga entender que o Senhor já tem tudo planejado para sua vida, assim como Ele já tem planejado para minha vida e para a vida de todos nós. Para cada um de nós Ele tem um plano e é perfeito. É tudo no tempo dele e tá tudo planejado. Antes mesmo de você saber o que você vai fazer, Ele já sabe. Então, fique tranquilo, confia no Senhor e que no tempo certo, o que tiver que acontecer, o que Ele tiver que falar com você, o que Ele tiver que fazer na sua vida, Ele vai fazer, Ele vai falar e já tá tudo planejado. Confia em Deus. Ele vai fazer, Ele vai falar. Tudo vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que deixar outra coisa bem clara, que é uma coisa que também Ele tem conversado comigo e me incomodado também. Não pare. Não pare de orar, não pare de falar com Ele, não pare de ler a palavra, porque por mais que você pare em algum momento, volta. Ele sempre vai estar de braços abertos para te receber, mas volta. Não pare de falar com Ele, não pare de adorar, não pare. Porque o Senhor precisa que a gente faça alguma coisa. O Senhor precisa que a gente se movimente.
mundo espiritual, ele também existe, ele também está ali acima de nós. Então, faça isso, mas confie em Deus, que o tempo dele é perfeito. Ele conhece mais a gente, ele conhece mais o nosso coração do que a gente mesmo conhece. Então, só quero compartilhar isso. Gente, resolvi colocar um edit no final desse vídeo só pra compartilhar uma coisinha bem rápida. Que depois que eu terminei de gravar o vídeo, eu fui ler meu devocional da Vigier no meu chinelo aqui. E só pra complementar o que eu falei sobre o tempo perfeito de Deus, Deus é perfeito. Deus sabe o quanto foi difícil pra eu começar a fazer esse vídeo. Eu tô procrastinando a criação desse conteúdo desde lá junho, julho, agosto, não lembro exatamente que mês que tá, mas eu escrevo há muito tempo e faz muito tempo mesmo que eu tô procrastinando a criação de conteúdo e o compartilhamento de textos, ele tá me incomodando há muito tempo a compartilhar e eu não tô querendo compartilhar e Deus sabe o quanto eu tô procrastinando. E há uns dias já ele tá me incomodando com essa questão de que eu preciso cumprir o que ele tá me chamando pra fazer. São palavras e palavras em culto, palavra em vídeo, palavra de tudo que vem de tudo que é canto, falando sobre o cumprimento, o que eu tenho que fazer, o que ele me chamou pra fazer, e enfim. E sobre preguiça espiritual também. E aí, hoje, eu resolvi tomar uma atitude porque eu tô sentindo que eu tô muito parada. Então, eu resolvi gravar o vídeo, que é esse que vocês já acabaram de assistir. Mas eu fui ler meu devocional e a palavra do dia de hoje, 19 de novembro, é: vença a preguiça espiritual com atitude. Como eu digo, Deus é perfeito, as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. A palavra é específica para o dia. Eu tomei uma atitude, sim, mas diz exatamente o que tem que acontecer. Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer as coisas que ele me pede para fazer. Não é só esperar ele fazer, ele vai fazer. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então ele esperava algo de mim. Ele esperava e é por isso que ele estava me incomodando há muito tempo. Às vezes é uma coisa muito pequena, é muito difícil, às vezes, pra nós, claro, ele sabe das nossas batalhas, mas ele espera uma atitude nossa. E às vezes é a questão de preguiça espiritual. Assim como a gente tem uma preguiça de terminar um trabalho, de fazer uma limpeza, de fazer as coisas, a gente tem a preguiça espiritual, mas ele espera uma atitude nossa. Então, a gente precisa vencer a preguiça espiritual. Ele falou isso comigo agora e eu quis complementar nesse vídeo aqui, porque não é só sobre o fazer dele. Ele vai fazer. Ele vai fazer. A gente não merece. De fato, a gente não merece, mas mesmo que a gente não mereça, ele vai fazer. Porém, assim como eu já falei antes, a gente precisa fazer algo também. A gente precisa se movimentar e é sobre isso aqui. A preguiça espiritual, ela nos paralisa. E um cristão paralisado, ele não tá fazendo aquilo que Jesus pediu pra gente fazer, que é espalhar o evangelho, espalhar as boas novas, porque é fato, eu tô recebendo, a partir do momento que eu tô lendo a palavra, eu tô recebendo palavra no culto, eu tô recebendo do evangelho, eu tô recebendo cura, mas eu não tô compartilhando isso com outras pessoas, e outras pessoas também precisam receber isso. Então, eu tô paralisada aqui e eu não tô fazendo aquilo que Jesus pediu pra eu fazer. Então, é sobre isso. A preguiça espiritual, ela me paralisa e ela não deixa, ela faz com que eu não cumpra o maior propósito deixado por Jesus para mim, que é espalhar o evangelho. Então não deixa a preguiça espiritual também te paralisar. Deus é perfeito no tempo dele. Confia nele, sim, ele vai fazer. Mas agora ele falou uma coisa muito importante comigo. Por isso que eu complementei aqui no vídeo. Amém? É isso.